Oi Capricórnio, seja muito bem-vindo a este canal. Caso você seja novo por aqui, eu desejo que você esteja bem. Eu me chamo Larissa e no vídeo de hoje nós teremos uma leitura intuitiva e atemporal voltada para o coletivo de Capricórnio, especificamente para a sua vida afetiva e amorosa. Bom, eu não vou definir se é para capricornianos que estão em um relacionamento ou se estão solteiros. Nós vamos permitir que a espiritualidade passe a mensagem que precisa e deve ser passada. E a partir disso, eu peço que você possa adequar essa mensagem na sua vida. E se não fizer sentido, por favor, pode ficar à vontade para assistir os outros posicionamentos do seu mapa. Porque é uma mensagem para o coletivo, né? Então ela não vai falar com todos. Essa semana eu vou começar com o tarô akáshico. Eu gostaria de deixar aqui um recado, né, como eu tô deixando em todos os vídeos, que é muito importante você olhar onde se encontra a sua Vênus, para você que é mulher, e Marte para homens, e principalmente também o seu descendente, porque lá no seu descendente você vai ver as características da pessoa que, de alguma forma, as pessoas que você tende a se atrair na vida. Então, por exemplo, se você tem aí um descendente, o seu descendente é em Libra, então você tende a se atrair por pessoas que têm características librianas muito fortes. Então, é importante você verificar isso lá no seu mapa, tá bom? É só um detalhe mesmo. Então vamos iniciar, eu te desejo aí uma boa leitura. Se aqui te ajudar essa mensagem, né, já peço sua contribuição neste vídeo, podendo curtir e também pode ficar à vontade para se inscrever, caso você seja novo, compartilhar. E eu te desejo uma boa leitura. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, peço por favor que abram esta via, a via da clareza, do discernimento, da sabedoria, da conscientização e da expansão espiritual, sempre em prol da luz maior, e que assim seja. Vamos ver o que nós temos para Capricórnio na sua vida afetiva e amorosa. Vamos lá, Capricórnio, casa 10. Se você lida com Capricórnio, pode ser que aqui também tem um recado para você. No ar, a iniciação e o consulado de Saint-Germain. Opa! A Uriel e a Esfinge, mas veio invertido. Arcanjo Rafael. E no fundo ficamos com verão e inverno. Aqui, Capricórnio, aqui eu lido com capricornianos que estão passando por uma cura no teu chakra cardíaco. Você passou por alguma situação desafiadora na sua vida que mexeu muito com as suas emoções. E aqui principalmente de ordem afetiva. Ou pode ser que seja da sua vida pessoal, mas isso influenciou na sua vida afetiva. Independente do que você tenha passado, foi algo que mexeu muito com as suas emoções, que trouxe um abalo emocional para você. E inclusive eu sinto que você ficou muito desesperançoso para com a sua vida. Essa questão, inclusive, mexeu muito com a sua conexão espiritual. Você passou por alguma situação na sua vida tão desafiadora que mexeu com a facilidade que talvez até mesmo você tinha, antes de passar por isso, em se conectar com a sua espiritualidade e até mesmo uma conexão com o seu eu superior. E aqui, com a presença de Arcanjo Rafael no seu campo energético e espiritual, eu vejo que você está passando por uma cura energética e espiritual do teu chakra cardíaco, das tuas emoções. Você pode estar agora, inclusive, até um pouco mais isolado, mas esse isolamento é um isolamento das suas emoções. Porque aqui você passou por uma situação muito desafiadora na sua vida. E aqui eu vejo que essa situação, para alguns aqui, tem uma questão mais específica. Foi uma porta para que você pudesse começar a compreender sobre a importância do seu contato espiritual. E para alguns aqui, inclusive, tem um aspecto de você estar mais buscando a sua, talvez aqui um aspecto de religiosidade ou até mesmo a sua espiritualidade agora, né? Se você tem alguma religião na sua vida. Mas para alguns aqui eu vejo um aspecto de religião mesmo.
Para alguns aqui nós temos um detalhe. Essa situação desafiadora que você viveu foi no último verão. E eu sinto que esse ciclo de cura que você está passando, ele dura até o fim do inverno aqui no Brasil, né? Aqui nós temos uma mensagem um pouco mais... E eu sinto que eu falei isso para Libra, se eu não me engano, mas enfim. Aqui é algo mais específico. Aqui nós temos algum capricorniano que vai... Não, aqui nós temos algum capricorniano que vai passar por uma iniciação de ordem espiritual. Ou você já passou por isso na sua vida, mas não. Aqui eu sinto que você vai passar ainda. Aqui você vai passar por alguma iniciação de ordem espiritual. Principalmente dentro de um aspecto religioso. E aqui, essa mensagem é a parte da sua vida afetiva e amorosa, né? Vamos ver aqui um complemento com o tarô, que me veio uma mensagem aqui similar a Libra, mas enfim. Um 6 de copas. O louco. Opa, muitas. Muitas, por favor. Capricórnio, casa 10. A torre. De fato. Vieram duas, vou aceitar. Um 10 de paus com a lua. A justiça. Bom, aqui com a carta do 6 de copas, exatamente isso confirma essa mensagem que foi trazida sobre você ter passado por uma situação muito desafiadora que mexeu nas suas emoções. Isso é um aspecto passado. Isso é algo que você passou na sua vida. Eu não sei se de alguma forma aqui dentro do aspecto afetivo, dentro dessa decepção, aqui foi uma decepção que você teve. Para alguns, teve uma descoberta aqui, intuitivamente falando, de um aspecto de traição mesmo. Mas independente se aqui tenha sido traição ou não, eu sinto que você passou por um desapontamento muito grande na sua vida. E assim, foi um abalo tão grande na sua vida, que mexeu tanto com as suas emoções, que mexeu inclusive assim com algo que foi muito crucial para essa questão específica que você passou na sua vida, foi uma desconexão espiritual. Mexeu muito com a sua... energeticamente falando, sabe? Aqui o 10 de paus com a lua é um peso energético. Você teve alguma conexão, algum acontecimento na sua vida que te trouxe um desgaste emocional muito grande. Muito grande. Te trouxe confusão emocional, confusão mental, confusão espiritual. E dentro, aqui para alguns, tudo isso que você passou foi uma grande porta de entrada para sua expansão, para o seu despertar espiritual. Aqui tudo isso que você passou, para alguns aqui tem um aspecto de você ter passado por uma situação desafiadora na sua vida, e principalmente isso envolve, para alguns, campo afetivo, emocional mesmo, mas independente, é algo que mexeu nas suas emoções, e isso contribuiu para o seu processo, para o começo do seu despertar espiritual e para você compreender que de fato é importante que você passe, que você cuide mais da sua espiritualidade. Para alguns, dentro dessa perspectiva, você está passando agora por você vai passar, né? Ou você está começando o seu processo de despertar, que isso vai te levar, inclusive, a um processo de iniciação, para alguns, iniciação espiritual. Eu não sei se você vai se batizar dentro de uma religião. Para alguns aqui tem uma questão, inclusive, de batismo dentro de alguma religião. Se não é uma questão de batismo, você agora está
sentindo até mesmo uma questão de um chamado para olhar mais para sua espiritualidade, para o seu contato e cuidado emocional e espiritual. Mas em termos energéticos, principalmente com a presença de Arcanjo Rafael, dentro dessa perspectiva de algo muito desafiador que você viveu. Aqui, o 10 de paus com a lua, isso aqui para você teve uma questão assim de... Tudo isso que aconteceu na sua vida começou em termos energéticos e espirituais. Para alguns aqui, refletiu na sua saúde física, inclusive no teu chakra cardíaco, nas suas emoções. Mas todo esse processo desafiador que você viveu na sua vida, isso começou em termos energéticos e espirituais. Eu não sei se aqui para alguns, se você passou por alguma questão desse tipo, né? De alguém ter influenciado na sua energia. Aqui para alguns você passou por algum aspecto assim. De um ataque energético e espiritual vindo do externo. Por isso que começou em termos energéticos e espirituais. Eu não tô falando aqui, para alguns, intuitivamente eu recebo essa mensagem. Porque aqui te trouxe um aspecto de desconexão com o seu eu superior, com a sua intuição. Aqui alguns, de fato, passaram por isso. E aqui teve muita confusão emocional, muita confusão psíquica. Por isso que agora está acontecendo um reequilíbrio na sua vida, que, de fato, é até mesmo uma ordem de justiça divina para que esse reequilíbrio aconteça, para que você entre dentro de um aspecto de olhar profundamente para suas emoções. E esse ciclo, para alguns aqui, esse ciclo de cura emocional, ele vai se estender até o final do inverno. Porque aqui nós falamos de um reequilíbrio que precisa acontecer, que está acontecendo primeiramente em termos energéticos e espirituais, mas atrelado também à sua cura emocional, porque aqui foi uma coisa que mexeu muito com você. Vamos ver aqui um complemento com baralho cigano para Capricórnio. O chicote. O cavaleiro. Não virou. A cruz. Aqui eu sinto que você passou por um relacionamento kármico na sua vida. Ou foi um período kármico, mas aqui é kármico. Isso que você passou na sua vida é kármico. Aqui nós temos... Todas as cartas do Akáshico são arcanos maiores e nós temos 4 arcanos maiores. Você passou por um ciclo kármico na sua vida. E aqui foi algo tão desafiador pra você que mexeu, inclusive, na sua saúde física pra alguns. Eu não sei, aqui teve até mesmo uma questão de adoecimento emocional, de ordem emocional, contrariedades emocionais. Mas aqui, o chicote com o Arcanjo Rafael, isso pegou na sua saúde física. Para alguns, você passou por uma situação tão desafiadora que trouxe um abalo para sua saúde física na sua vida. Mas tudo isso começou em termos energéticos e espirituais. Por isso que hoje eu vejo que você vem tendo uma compreensão sobre a importância de você olhar para o seu cuidado energético e espiritual. As montanhas. Olha isso. As montanhas, 10 de paus com a lua. E aqui nós temos Arcanjo Rafael. Extremamente desafiador. Extremamente desafiador. Assim, eu não sei nem passar isso pra você em palavras. Eu sei que você passou por uma situação muito difícil aqui, Capricórnio. Aqui, Capricórnio, que passou por isso foi muito difícil pra você. E agora, nada do que mais justo que a sua vida seja renovada de alguma forma. Porque aqui a gente fala de uma justiça divina que vai acontecer na sua vida para que você possa, inclusive, iniciar um novo ciclo.
Aqui para alguns você renasceu para sua vida e esse renascimento para sua vida vai fazer você de alguma forma sentir um desejo de um profundo cuidado da sua espiritualidade e mais especificamente ainda uma questão de religiosidade. Aqui eu sinto que você vai batizar. Você vai batizar para alguns. Você vai batizar. Aqui tem uma questão de batismo. Você renasceu para sua vida. Eu não sei o que você passou, mas o que você passou foi muito difícil. Aqui você vai se entregar para a sua espiritualidade. E porque a gente está dentro de um aspecto de vida afetiva. Por quê? Porque para alguns aqui tem uma questão primordial que todo esse aspecto desafiador que você viveu, para alguns especificamente um relacionamento que foi muito tóxico e muito abusivo na sua vida, que te trouxe um desgaste energético muito grande. Inclusive aqui nós temos um relacionamento kármico que você passou com alguém. Tudo isso na sua vida foi uma abertura para você se entregar para o seu contato espiritual. Porque aqui eu sinto que você estava vivendo um aspecto na sua vida extremamente terreno, da materialidade. Tudo que você deseja na sua vida agora é tranquilidade. Porque aqui o que você passou foi muito desafiador. Aqui você está começando um novo ciclo na sua vida. E esse novo ciclo, ele vem com uma expansão de consciência. Isso foi falado para Capricórnio na leitura da semana passada. Mas aqui, o que é a questão principal dessa leitura? É porque essa expansão de consciência que você está tendo, ela provém de um relacionamento desafiador que você passou. O seu despertar espiritual, ele começou através de uma decepção amorosa para alguns, de uma decepção afetiva. Se não é uma decepção no campo afetivo e amoroso, foi alguma questão muito desafiadora que você viveu na sua vida que mexeu com as suas emoções. Aqui nós temos a sinceridade, mas caiu invertida. Deixa eu só arrumar aqui que tá... O fruto maduro. Você estava vivendo uma ilusão na sua vida. E você estava vivendo uma ilusão e assim... Você sabia porque você vivenciava que você estava em um ciclo kármico desafiador que estava sendo pesado para você, que inclusive você estava se desgastando dentro desse ciclo, mas você não conseguia ser sincero para consigo. Você insistiu, aqui eu sinto que para alguns aqui, você insistiu em uma situação que foi até a última gota. E precisou de uma intervenção divina para que você, de alguma forma, acordasse. Aqui precisou de uma intervenção divina, porque você chegou no seu limite aqui. Mas para alguns, você estava mentindo para si, nessa situação que você estava vivendo. Como se fosse algo... Você estava vivendo uma situação ilusória, uma situação que não era verdadeira, mas você insistia em falar para si que isso era, de fato, algo especial, ou que talvez você precisava estar nessa situação, que era o que você tinha, mas na realidade, aqui, tudo isso que você viveu serviu de grandes aprendizados para você. E principalmente um dos aprendizados sobre a importância de você ser sincero para com as suas emoções. E inclusive, respeitar a sua intuição. Respeitar, inclusive, aqui os limites do seu corpo e das suas emoções. Inclusive o seu limite espiritual. Agora, numa outra perspectiva, se aqui teve influência energética e espiritual sobre a sua vida e o seu livre-arbítrio, isso te trouxe uma confusão emocional e espiritual muito grande. Aqui eu sinto que você chegou num determinado ponto na sua vida que você não estava conseguindo distinguir o que era real na sua vida e o que era, de alguma forma, ilusório ou o que era mentiroso. Aqui foi muito difícil, Capricórnio. A cruz com as montanhas, o 10 de paus com a lua. Sabe que muitas vezes eu penso que assim, nem sempre as palavras
elas conseguem materializar os nossos sentimentos, né? Por isso que a gente tem a arte na nossa vida. Por isso que a gente tem a arte. Porque a gente consegue expressar, a arte expressa perfeitamente alguns sentimentos. Muitas vezes eu falar pra você assim, Capricórnio, foi muito difícil. Eu sinto que falar Capricórnio foi muito difícil não traz um aspecto de materialidade para tamanha dificuldade que você passou na sua vida. Aqui, a arte explicaria de alguma forma ou materializaria de alguma forma o que você passou na sua vida. Porque aqui as palavras, elas não são suficientes para materializar o seu sofrimento. Olha, música celestial. O que eu falei? Eu sinto que aqui a música celestial fala sobre você receber, inclusive, intuição da espiritualidade, tá? Mas dentro de uma outra perspectiva, eu sinto que a música, de alguma forma, algumas músicas poderiam materializar o sofrimento que você passou na sua vida. A arte talvez materializaria o sofrimento que você passou na sua vida. É um ciclo kármico. E eu sinto que isso vem sendo falado para Capricórnio também. Aqui tem uns que estão finalizando um ciclo kármico de 12 anos na vida. Mas a música celestial embaixo aqui da cruz, da torre com Uriel e Esfinge invertida, fala que agora você está começando. Você está começando. Você está no começo de um processo de olhar para o seu cuidado espiritual. Aqui, Capricórnio que está ainda passando por um processo de despertar espiritual. E esse despertar, ele começou recentemente para alguns. Não tem muito tempo aqui ainda, não. Aqui não tem muito tempo. Aqui você ainda está num processo de começar a sua cura e de começar a compreender, inclusive, os sinais que a espiritualidade te passa através da sua intuição. Muita, só mais uma, por favor, pra gente finalizar. O anjo da bondade. E aqui, o anjo da bondade é Arcanjo Rafael. Aqui, eu não sei, aqui nós temos muito forte a presença de Arcanjo Rafael no seu campo. O triunfo. Aqui alguns passaram por uma batalha espiritual. Essas questões, aqui para alguns, aqui isso é mais específico, tá? Essas questões desafiadoras que você viveu na sua vida é de ordem de cunho espiritual e energético. Aqui eles estão me falando para eu passar uma mensagem para você comprar se for possível, né, se você puder adquirir na sua vida, para você, uma pedra dessa aqui, que é um quartzo rosa. Um quartzo rosa, e aqui eu não tenho na mesa, mas uma turmalina negra. Aqui seria bem, bem importante para você. Para um aspecto de proteção energética. E aqui eu tenho um vídeo aí no canal, né, sobre cuidado energético e espiritual. Se você tiver interesse em assistir esse vídeo, porque lá eu ensino alguns modos de proteção pra você. Mas aqui eu sinto que seria muito importante você ter um quartzo desse. Esse meu quartzo rosa, ele tá parecendo mais um quartzo transparente, sabe? Mas tem alguns que são mais rosa mesmo, mas eu sinto que aqui é importante você ter um quartzo rosa. Mas, pra gente finalizar, você tá passando por um reequilíbrio energético e aqui você ainda está passando por esse processo na sua vida. E aqui, esse processo de despertar espiritual que você está tendo, ele também está sendo desafiador. Mas saiba que todo o processo de despertar espiritual é desafiador, mas ele vem justamente com o propósito de transformar a nossa vida e, obviamente, transformar para melhor. E dentro dessa transformação, você está passando por um reequilíbrio energético. Inclusive aqui eu sinto dos teus chakras, sabe? Porque aqui nós não temos na mesa. Mas com essas configurações, eu sinto 10 de espadas e o 10 de paus nós temos, mas eu sinto 10 de espadas. Uma pessoa que tá com todos os teus chakras afetados por uma situação muito desafiadora que você viveu. Mas você está sendo... Aqui tem uma grande convocação para você trazer uma mudança para sua vida. E essa mudança fala sobre a importância de você se cuidar e se olhar. E esse se cuidar e se olhar é sobre um cuidado das suas emoções e especificamente um cuidado espiritual e energético.
Bom, Capricórnio, é isso. Eu desejo que de alguma forma essa mensagem tenha te ajudado. Um grande abraço.